Olá, meus amigos de YouTube! Amigos? Sim, né? Porque eu acredito que você já se inscreveu no nosso canal. Mas se você não se inscreveu ainda, então vai lá, se inscreve, dá o joinha pra gente, comenta lá os vídeos que a gente já tem. E aí, é muito fácil, não é? Então, nós já somos amigos, beleza? Vamos conversar hoje sobre surras. Você apanhou muito quando era criança, não é? Aquelas peias lá, que a mãe, que o pai... Se é aquela peia bem quente. A gente vai falar sobre isso, né? A pergunta é, por que as surras foram positivas para a nossa geração? Nossa geração de 30, 40, 50 anos, não é? E aí você pode perguntar, positiva por quê? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos comprovou que 75% das pessoas que apanharam na infância tornaram-se pessoas de comportamento organizado. São pessoas de bem na sociedade, sabe? São pessoas que dizem assim, foi bom ter apanhado. Eles mesmos dão o relato deles, não é? Foi bom que eu apanhei, foi bom que a minha mãe dava aquela surra em mim, isso me tornou alguém de caráter, hoje faz de mim uma pessoa responsável. Então, as próprias pessoas dão um relato de que foi bom. Então, partindo dos relatos das pessoas, não é? Nós vamos considerando essa possibilidade de positividade das surras. No entanto, a gente sabe que nós vamos ter o grupo, ou os grupos, não é? O grupo de pessoas, o qual vão relatar que não viram a surra como positivo. Vão ter aspectos negativos e relatos negativos das surras que levaram. Isso é fato. Mas por que a surra foi positiva para a maioria das pessoas da nossa geração, da nossa época? Primeiro, precisamos considerar alguns fatos, né? Algumas questões. Primeiro, vamos considerar o pensamento social da época. Não é? O pensamento social da época era unânime. Então, em cada casa que você chegasse, empresa, escola, o pensamento a favor da surra enquanto instrumento educativo era favorável, era praticamente unânime. Então, a interferência externa contra a surra praticamente não existia, não é? Então, isso fez com que as crianças, adolescentes, né, que fossem crescendo, que necessitassem da surra, fossem vendo a surra como algo bom, como algo que ia ser bom para eles. Então, era o pensamento social da época. Nós tínhamos também a formação e estrutura familiar da época, que favoreceu para que a surra se tornasse positiva. Como assim, a formação? Ou seja, nós tínhamos uma mãe de tempo integral, que cuidava da nossa roupa, da nossa comida, cuidava de nós, nos dava cuidado, né, assim, proteção. E isso fazia com que nós tivéssemos o sentimento de pertencimento. Então, com esse sentimento de pertencimento, quando nós quebrávamos as regras estabelecidas nesta formação familiar, quando nós quebrávamos a regra que nós apanhávamos, nós já tínhamos isso muito bem organizado. Eu apanhei porque mereci, não é? Então a surra ela não era vista como agressão por essa criança, por esse adolescente, porque o contexto familiar favorecia para que aquela correção fosse vista como uma medida preventiva para corrigir o teu comportamento e o meu comportamento, não é? Então, isso favoreceu para que a surra fosse positiva. A formação e estrutura familiar. Tínhamos o pai, que mesmo saindo para trabalhar, mas à noite passava à vista, né, todos os filhos, via se todas as ordens foram seguidas, né, conversava com a mãe sobre essa questão, enfim. Então, essa estrutura e formação familiar, ela contribuiu para que a surra fosse vista como algo positivo. No momento da surra, a gente até reclamava, não é? A gente ficava reclamando da mãe, ficava com raiva, né? Mas, digamos assim, depois a raiva passava e aí a gente abraçava, a gente poderia até ficar feliz, porque dizia, não vou mais fazer aquilo, enfim, né? A surra não era vista como agressão. Você não tinha, não vou falar mais com a minha mãe, eu tô com raiva do meu pai porque bateu em mim. Não se tinha muito disso. Até porque o pensamento, como já foi pensamento social, unânime, não favorecia, você não tinha essa influência externa de dizer assim, eita, você apanhou e você vai ficar com a raiva do seu pai, ele não fez isso certo com você, então não tinha essa influência, né? Então favoreceu
essa medida de correção era favorável. E outra coisa que a gente pode pensar é que essa formação familiar e essa estrutura, elas viviam, na sua maioria, um princípio da Bíblia que diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. E um princípio da Bíblia também que diz que corrige com vara a criança, por conta das suas astúcias. Então, como existia esse ambiente familiar de cuidado e proteção, essas orientações bíblicas eram favoráveis para serem vivenciadas.